Eu acho que soma-se a isso, Raul, a perspectiva de que ele acabou sendo a voz, né? Você falava agora há pouco sobre a questão do Fernando Henrique Cardoso e do José Serra, que sempre foram, que o eleitor de centro-direita, o abraçaram nas últimas eleições, sem se dar conta que eles estavam de outro lado, nos anos 60 e 70, mas esse eleitor agora, ele acabou encontrando no Bolsonaro uma figura que começou a representar todos aqueles sentimentos que eles tinham, né? É como se a caixa de Pandora tivesse sido aberta, né? Aqueles sentimentos guardados, do racismo, da misoginia, do machismo, e ele acaba incorporando isso dos ataques à democracia, e tudo isso acaba esse eleitor acaba percebendo ele, bom, agora eu tenho voz, agora eu tenho, por tempos eu votei no Fernando Henrique Cardoso, votei no José Serra, votei no Aécio, mas eles não representavam efetivamente esse sentimento que eu tenho em relação às pessoas, em relação ao país, né? Eu acho até que, num determinado momento, essa violência ela vai sendo estimulada por ambos os lados, talvez uma intensidade maior pelo discurso agressivo que o Bolsonaro tem, mas ela vem sendo estimulada pelas posições, e as pessoas vão sentindo a vontade para agredir, para ofender. Quando a gente vê a rede social, é só uma amplificação do que as pessoas fazem com os seus parentes no dia a dia, com seus amigos no dia a dia, no trabalho. E isso pode ir ganhando uma dimensão maior na medida que o candidato não fala, para com isso, não é possível a gente continuar dessa maneira. Então, essa escalada da violência me preocupa muito após o que pode acontecer no domingo, quando a gente tiver o resultado oficial. Eu que fui aluno do professor Raul, se aos 20 anos, né, Raul, eu não fazia média, né, não vai ser agora aos 44 que eu vou fazer, eu discordo que esse discurso da violência de ambos os lados ele possa ser equiparado. Eu acho que em todos os lados você tem o aloprado, que vai tentar reproduzir aquele sentimento pior que ele possa ter em relação a qualquer tema. Uhum. Mas eu acho que nós temos algo muito mais grave nessa eleição, que é uma quase que institucionalização da violência em relação à questão das minorias, né? Se há um tempo atrás, né, era politicamente incorreto, e muitas dessas pessoas que sempre sentiram isso, eu volto a insistir, o Bolsonaro, ele não criou o ódio aos negros, ele não criou o ódio aos indígenas, ele não criou o ódio à misoginia, ele não criou a apologia à tortura, mas ele começou a mostrar para as pessoas que elas podem fazer isso e que isso é bacana. E que isso é legal, né? Quer dizer, nessa perspectiva. Então, eu acho que você vai ter tanto a extrema-esquerda quanto a extrema-direita algum tipo de discurso que possa suscitar algum tipo de violência, ainda que seja simbólica. Mas nós estamos falando aqui de violência prática mesmo, das pessoas se agredindo nas ruas, das pessoas ameaçando fisicamente alguém. Sobre a questão das crianças, né? Bom, o candidato Bolsonaro postou uma foto, um vídeo, onde ele coloca uma criança fazendo o símbolo de uma arma, né? Acho que isso é muito mais do que simbólico. Então, quando alguém coloca uma criança, né, para falar mal de um candidato ou mal de outro candidato, dependendo do que ela estiver falando, né? Se ela está falando, olha, não vote no Bolsonaro, porque eu não quero que você não vote. Não vote no Haddad, porque eu não quero que você vote. Acho que não vejo nenhum problema. Quando uma criança aparece ali falando, né, algo mais grave, obviamente ela está reproduzindo aquilo que o pai ou alguém... Então, estamos falando de uma coisa muito mais importante. Mas acho que a gente tem que rechaçar essa questão de que tanto uma candidatura quanto a outra vem apregoando o mesmo nível de violência. Nós estamos falando de coisas muito distintas e o que a gente observa no noticiário também mostra isso claramente. Quando eu vi a declaração dele, né, eu estava fazendo um comentário, parei e eu falei, bom, não estou entendendo isso. Quer dizer, o que me parecia aquilo, né? Alguém que entendeu que já havia perdido a eleição, que o segundo turno era só pro forma, que não teria como ele vencer o Zema. Então eu vou só reforçar aquele discurso que eu tenho, aquele discurso que tanto eu quanto o Aécio temos, do combate ao petismo, para que a gente possa reforçar esse combate aqui no Estado e eu volto para o Senado numa boa. Pelo menos é o sentimento que dá, porque se é uma estratégia de marketing, convenhamos, é uma estratégia muito equivocada, eu diria até idiota. No sentido que ela não traria o resultado positivo em termos de eleição. Esse discurso antipolítica também é um discurso absolutamente demagógico. Acho que quem está assistindo tem que ter muita clareza. É o seguinte, a política é um meio de transformação. Quer dizer, é como se você falar, eu sou contra o oxigênio, mas você vai continuar respirando o oxigênio, você precisa dele para viver. Então não há como pensar em transformar a realidade, senão através da política. Então fazer a política com a negação da política é simplesmente um movimento, assim, nesse determinado momento, para poder ganhar o eleitor, porque é isso que o eleitor quer ouvir. E a gente pode lembrar aqui na história recente, né, Fernando Collor faz de alguma
maneira esse discurso antipolítico em 1989. E se a gente for mais lá atrás, o Jânio Quadros também faz esse discurso antipolítico. E se a gente quiser um pouco mais, o Carlos Lacerda também faz esse discurso antipolítico. Tinha, e algumas pesquisas mostravam nesse sentido, muito eleitor do Bolsonaro envergonhado em dizer que votaria no Bolsonaro, o que explica um pouco aquele crescimento dele na reta final e o que explica esse movimento de transferência de voto. Quando o Zema vai no debate e diz, olha, eu voto no Bolsonaro, quando o juiz lá no Rio de Janeiro diz a mesma coisa, quando o senador em Minas, apresentador de um programa de TV, né, começa a falar um pouco, olha, precisamos cuidar da segurança pública, então você tem uma associação muito direta a isso, e soma-se ao fato da Dilma ter achado que poderia vencer a eleição somente com o chamado voto orgânico do PT, que não foi possível, que não dava para acontecer. Mas eu acho que eu vou muito na linha do Raul. É melhor que a gente tenha muitos institutos de pesquisas falando, da mesma maneira que é melhor que a gente tenha muitos meios de comunicação falando. Se a gente for, não, só podemos ter um, então só podemos ter o oficial. Qual que é o um? Quem vai decidir qual é o um? Então acho que nesse momento o eleitor tem que entender, tem que fazer a sua escolha independente da pesquisa, daquilo que está aparecendo. Agora, ela sinaliza um pouco o sentimento que o país tem. De não assumir nenhum compromisso com absolutamente nada, de não assumir compromisso com a questão ambiental. O compromisso dele com a bancada ruralista, com a venda das estatais, com a questão da reforma tributária, com as reformas que são necessárias fazer, com a própria questão da reforma da Previdência. Ou seja, ele não assume, e é importante que o eleitor tenha clareza sobre isso, ele não assume absolutamente compromisso com nada, porque a partir de 1º de janeiro ele governa absolutamente descompromissado. Quer dizer, como que a gente pode pensar em eleger um governo? Quer dizer, é como se a gente estivesse dando um cheque assinado, porém com um valor preenchido em branco. Ou seja, você faz, se você quiser, preenche da forma que você quiser aí, você deu a procuração, você faça o que você bem entender. Quer dizer, isso é um risco muito grave, não só para a governabilidade, mas essencialmente um risco para a democracia mesmo, né? E ele tenta reproduzir com esses discursos pró-Israel e com o discurso anti-China, né? Meio que o Trump faz. Sim. Só que o eleitor precisa entender que uma coisa é o Trump fazer isso. É fazer esse tipo de bravata ou até colocar em prática esse tipo de situação. Nós estamos falando de um nível de nação que tem um poderio econômico, bélico e político diferente da nossa. Quer dizer, nós não podemos dar o luxo de dizer não para alguns parceiros comerciais. Na Constituição. Agora, o teto de gasto, ele efetivamente gerou um problema, não só para as universidades, as prefeituras não vão conseguir fechar a conta. Então, nós precisamos discutir como que o dinheiro público tem que ser gasto. Nós precisamos discutir qual é o papel do Estado. Aliás, deveríamos ter discutido isso nessa eleição. Exato. Qual que é a limitação do Estado? Até onde o Estado vai? Eu fiquei imaginando assim, com essa história do Partido Novo, né, nós vamos ter um crescimento do Amoedo e vamos discutir qual é o papel do Estado. Ainda que eu não esteja aderindo à proposta dele de Estado mínimo, né, que a despeito, o mundo inteiro já rechaçou essa ideia, né, mas não vamos poder discutir o seguinte, nós não podemos ter um Estado também que seja capaz de fazer tudo, porque ele não é capaz de fazer tudo. Então não vamos achar um meio termo para isso. No entanto, esse tema não apareceu, como aliás nenhum tema aparece. Aparece de alguma maneira na questão do fim do teto de gastos, mas essa discussão vai ter que ser feita daqui para frente, senão fica ingovernável para qualquer governo.